cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar assentos, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar quem está nas redes sociais, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Quem está assistindo através do canal oficial no YouTube, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Espero que você possa compartilhar o link do culto com seus parentes, os seus amigos, as pessoas que você sabe que precisa de uma palavra da parte de Deus. Nós estamos em nossa quarta da palavra, com o nosso culto A Importância da Fé. É importante dizer que logo depois que terminar esse período de mensagens a respeito do tema fé, nós vamos começar uma série de mensagens com o tema Os Milagres de Jesus. Vamos, em cada quarta-feira, ministrar a respeito de um dos milagres que Jesus fez. Vamos começar do primeiro, que foi um milagre em Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. E vamos até o milagre de número 37, se não me falha a memória. Então, vamos ter uma jornada bem grande, porque como são 37 milagres, provavelmente serão 37 quarta-feira. Creio eu que vocês não vão enjoar de ouvir falar a respeito dos milagres de Jesus. Porque se tem uma coisa que é muito bom falar é a respeito dos milagres de Jesus. Não apenas falar dos milagres de Jesus, mas é bom também viver os milagres de Jesus. Diga glória a Deus. Nós estamos hoje com o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 31, como o texto principal da ministração. Eu quero louvar a Deus pela vida da obreira Yolanda, que dirigiu o culto. Quero louvar a Deus pela vida da equipe do Ministério de Louvor. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela equipe da portaria. Deus guarde os nossos porteiros. A equipe de intercessão, Deus abençoe. A equipe de mídias, Deus guarde vocês, os pastores. Pastor Samuel, Pastor Antônio, Pastor Anderson Santana, Pastor Anderson Abreu, Pastora Margarida, missionária Roseli, Pastora Fernanda, missionário Lucas, missionária Ângela, os ministros, Deus abençoe, os obreiros, membros, congregados, visitantes, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 31, lá no Novo Testamento, quem achou, diga glória a Deus. O texto diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu com paz aos espias. Tem algumas traduções que está escrito assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Diga glória a Deus. Como eu já havia dito alguns dias atrás, eu não estaria ministrando sobre Raabe. Raabe já estava riscada do meu rascunho. Possivelmente hoje eu estaria ministrando a respeito da fé de Gideão.
mas o Espírito de Deus não permitiu que fosse dessa forma. Eu, com a minha insignificância, com a minha forma de enxergar muito pequena, muito superficial, eu queria usar o nome de grandes heróis da fé, como eu vinha usando o nome de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Semana passada nós encerramos assuntos referentes à fé de Josué, e eu já queria pular para Gideão, porque Raabe não é um nome muito forte. Tem pessoas que nunca nem ouviram falar a respeito de Raabe. Além de Raabe não ser um nome muito forte, o texto já começa dizendo em Hebreus que ela era uma prostituta. E talvez você pergunte, mas bispo, e o motivo pelo qual o senhor não iria ministrar a respeito de Raabe? Por qual seria o motivo? Eu acabei de dizer, eu estava buscando nomes que tinham fama, nomes conhecidos. Eu julguei com a minha insignificância que um nome que não tem tanta força e que já começa sendo chamado de prostituta, talvez não tivesse tanto peso e tanta importância. E é exatamente assim que nós nos comportamos no nosso dia a dia. Nós olhamos para as pessoas e nós julgamos as pessoas, muitas vezes pelo nome dela. Julgamos as pessoas muitas vezes pela aparência física dela. Julgamos as pessoas muitas vezes pela fama que ela tem, pelo pai, pela mãe, pela família que ela pertence. Julgamos muitas vezes pela localidade onde a pessoa nasceu, onde a pessoa cresceu, onde a pessoa mora. E isso está entranhado dentro de nós, olhar para as pessoas da maneira como nós achamos que devemos olhar. Esquecemos completamente daquilo que Jesus nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou não abre espaço para nós fazermos acepção de pessoas. Mas mesmo a Bíblia não abrindo espaço para fazermos acepção de pessoas, é uma realidade na nossa vida que nós vivemos aqui na terra e nós fazemos acepção de pessoas. Eu não sei como vai ser a nossa salvação. Nós lutamos por ela todos os dias, mas a verdade é que o nosso caráter tropeça no caráter de Cristo. A verdade é que o nosso comportamento, ele tropeça nas Escrituras Sagradas. A verdade é que as nossas verdades e as nossas convicções muitas vezes batem de frente com as convicções de Cristo. A verdade é que a nossa teoria é bonita, mas o nosso interior muitas vezes é corrompido. A verdade é que nós falamos para as pessoas apenas aquilo que nós queremos falar, aquilo que convém, mas o que o Espírito Santo enxerga dentro de mim, dentro de você, muitas vezes não é a verdade que nós falamos. Muitas vezes nós falamos até coisas bonitas com os nossos lábios, mas o nosso coração está carregado de coisas feias. A verdade é que nós não costumamos olhar para as qualidades das pessoas, principalmente se ela foi uma prostituta um dia. Então Deus me fez entender que, através da história de uma prostituta, a minha fé pode ser edificada e a sua fé pode ser edificada também. Porque o fato dela ter sido uma prostituta não torna ela pior do que eu ou você.
ou melhor. Porque quando nós vamos olhar para a situação dela e vamos olhar para a nossa situação, muitos de nós somos semelhantes a ela. Porque a igreja, irmãos, ela é formada de quais pessoas? Qual é o público de uma igreja evangélica? É um público de ex. Ex o que, bispo? Ex-drogados, ex-cachaceiros, ex-prostitutos, ex-prostitutas, ex-feiticeiros, ex-mentirosos, ex-enganadores, ex-falsos. É um público formado de ex alguma coisa. Mas depois que Jesus nos limpa, tira toda a lepra, aí agora nós não queremos mais nos relacionarmos com alguém que teve uma fama ruim, mas não tem mais, porque foi transformado. Diga glória a Deus. Bispo, eu não estou gostando desse discurso, eu sabia que você não iria gostar, foi por isso que eu não queria pregar a respeito de Raabe. Mas vamos lá, venha comigo, vamos mergulhar um pouco mais na história dela. Josué capítulo 2, versículo 1, o texto vai dizer: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, para espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Guarde isso no coração. Eles entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. E o texto diz: e eles dormiram ali aonde? Naquela casa. Diga glória a Deus. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns 2 homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os 2 homens que vieram a ti, vieram à sua casa e entraram na sua casa, porque vieram espiar toda a nossa terra. Porém aquela mulher tomou os 2 espias, tomou aqueles 2 homens e os escondeu. Ela fez o que, igreja? Ela fez o que, igreja? Escondeu. Eu preciso que você permaneça com aquela mesma convicção de fé que vocês estavam na primeira parte do culto. Eu preciso que vocês permaneçam com aquele mesmo nível de adoração que vocês estavam na primeira parte do culto. Porque o reino de Deus, ele fala a respeito de cura, mas ele fala também a respeito de libertação. E a única maneira de nós, nós sermos libertos dos nossos pecados é sendo confrontados pela verdade do Evangelho. Creio eu que cada um de vocês que vem aqui numa quarta-feira, vocês sabem que a nossa preocupação é pregar a verdade exatamente como ela está escrita. Porque o que vai nos levar para os céus não são as fábulas. O que vai nos levar para os céus não são as lindas melodias. O que vai nos levar para os céus é um coração limpo, reto diante de Deus. É um caráter transformado. É uma vida transformada pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Então creio eu que quando você sai de casa na quarta-feira, você vem aqui porque você acredita que você vai ouvir uma palavra rema da parte de Deus, que não vai massagear o seu ego, que não vai massagear o meu ego,
mas que vai tratar a minha alma e vai tratar a sua alma. Eu acredito que quando vocês levantaram as mãos para Cristo, vocês disseram para Ele: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu acredito que vocês, quando levantaram as mãos, vocês disseram: eu quero um dia me encontrar contigo nos céus. E não existe maneira de nós encontrarmos a Cristo se não formos transformados pelo poder da palavra dele. Então sacode a poeira, tira todo o desânimo do rosto e tome posse da palavra de Deus. Porque o livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade. Os louvores alegram a nossa alma, mas quem liberta é a palavra. Diga glória a Deus. João 8, capítulo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Jesus quem liberta. Diga glória a Deus. Muito bem. Josué capítulo 2, verso 1. Fizemos a leitura. E o texto diz que, semelhante a Moisés, Josué também enviou uma missão. Só que a missão de Josué tinha apenas 2 príncipes, 2 espias. A gente já aprende aqui que existem coisas que Deus vai fazer, porém não vai usar uma grande multidão. Porque nem todos que estão na multidão estão na mesma fé, estão na mesma convicção, estão na mesma comunhão ou estão na mesma unidade. Percebam que na primeira missão para conhecer a terra, quando Moisés mandou 12, porém de 12 só tinham 2 que estavam na mesma fé. Quando Josué enviou uma missão, Josué entendeu: existem coisas que não precisa de muita gente. Existem coisas que só precisa de pessoas que têm um coração aplicado, que têm um coração apaixonado, que têm um coração que arde de desejo, de zelo pela obra de Deus. Diga glória a Deus. E por isso ele enviou apenas 2, porque ele entendeu que 2, na mesma visão, na mesma fé, já era suficiente. E o texto diz: Raabe, a prostituta, hospedou e escondeu aqueles 2 israelitas. É importante deixar isso aqui claro. O texto vai dizer: eles entraram na casa de Raabe. O texto não diz eles entraram em Raabe, porque no meio dos meus estudos eu percebi que tem alguns estudiosos que dizem que aqueles 2 homens foram para a casa de Raabe para se prostituir naquela missão. Existem alguns estudiosos que afirmam que eles entraram naquela casa para se prostituir com Raabe, o que é uma tolice desse número pequeno de teólogos que pensam dessa forma. Porque em todas as traduções o texto diz: entraram na casa de Raabe, ou se hospedaram na casa de Raabe. Quem é leitor da Bíblia, quem conhece a Bíblia, quem é apaixonado pelas Escrituras, sabe que quando o texto está se referindo a relacionamento de intimidade, o texto diz: entrou em, e fala o nome da pessoa. Então, se fosse um caso de prostituição entre aqueles 2 espias e a prostituta Raabe, não estaria escrito: e eles entraram na casa de Raabe. O texto estaria escrito da seguinte forma: e eles entraram em Raabe. Precisamos observar esses detalhes para de repente não ouvir alguém pregando lá fora, aprender errado e pregar errado aqui na igreja. Diga glória a Deus. Segundo alguns estudiosos,
Também, Raabe era uma sacerdotisa pagã, tipo uma prostituta sagrada. Por isso ela tinha fama e tinha privilégios entre todo o povo. Mas não tem nada que possa comprovar tal fato. É verdade, a Raabe ela tinha alguns privilégios. Raabe era muito conhecida, mas o fato dela ser muito conhecida, o fato dela ter muitos privilégios, não relaciona ela a uma sacerdotisa sexual. Ela era uma prostituta, mas não existem evidências que ela era uma espécie de sacerdotisa ou uma espécie de prostituta sagrada. Isso são falácias que nós vamos encontrando ao longo dos nossos estudos e que alguém pode comentar no meio de nós. O capítulo 2, verso 2, 3, 4, 5, 6, tem algumas coisas interessantes, mas eu quero compartilhar com vocês o verso 5 do capítulo 2. O verso 5 diz: e aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. E depois eles depressa, porque vocês os alcançarão. Percebam que aqui nesse momento a Raabe ela tinha escondido os dois príncipes. E o rei de Jericó, que também era o rei dela, chegou na casa dela e disse: cadê os homens que entraram na sua casa? Ela disse: eles vieram aqui, é verdade, mas eles não estão mais aqui. Eles foram embora. Na verdade, eles estavam escondidos, porque ela escondeu. Mas havia uma necessidade dela dizer para aquele rei que eles já tinham ido embora. Vamos entender isso aqui. Nesse momento aqui, ela correu um sério risco de vida, assim como toda a sua família, a família que ela tanto amava, ao esconder a situação do rei de Jericó. Porém, sua fé foi maior do que o medo. Olhe para alguém e diga: é necessário que a sua fé seja maior do que o seu medo. Fale de novo, diga: é necessário, diga: é preciso que a sua fé seja maior do que o seu medo. Porque a verdade é que o medo ele nos acompanha. Cada um aqui tem medo de alguma coisa. Tem pessoas que têm medo de ser pai, tem pessoas que têm medo de casar, tem pessoas que têm medo de estudar, tem pessoas que têm medo de trabalhar, e a gente chama de preguiçoso. Tem pessoas que têm diversos tipos de medo, mas a fé precisa ser maior do que o medo. Diga glória a Deus. A verdade é que se o rei pegasse os dois espias, eles seriam executados na mesma hora, e Raabe morreria também. O capítulo 2, do verso 9 em diante, eu quero ler com vocês aqui, capítulo 2, verso 9. O texto diz: e Raabe disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Olha o que Raabe afirma aí. Ela afirma assim: bem sei eu que o Senhor vos deu essa terra. E ela segue dizendo sobre o medo que o povo estava. Perceba que o povo de Jericó só tinha escutado falar
sobre o Deus Todo-Poderoso, e eles estavam em pânico. Olha o verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Secou as águas de onde, igreja? Diante de vós, quando saíreis do Egito. E ouvimos o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Diga glória a Deus. Percebam que novamente no verso 10 a mulher diz: porque temos ouvido falar. Diga glória a Deus. O verso 11 diz: ouvindo isso, novamente ela repete a mesma coisa, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo, estão todos em Jericó desanimados, não existe ânimo algum, por causa da vossa presença, da presença dos israelitas, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo na terra. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Irmãos, algumas pessoas devem se perguntar por que o nome de Raabe estava na galeria dos heróis da fé. Esse verso 11 é a confissão de fé dessa mulher. Esse verso 11 já revela com clareza por que o nome dela estava na galeria dos heróis da fé. Percebam que nos estudos passados nós falamos que Jericó foi escolhida como a cidade anátema, a cidade consagrada a Deus. Nada deveria ser tirado de Jericó, porque tudo seria ou queimado ou consagrado a Deus. Diga glória a Deus. E aquela mulher estava sendo participante daquilo que seria prioridade para Deus, daquilo que seria primícia para Deus. É bem verdade que ela não sabia que Jericó estava definida como uma cidade anátema e completamente dedicada a Deus. Mas dentro dela despertou um negócio que também existe dentro de você, e o nome desse negócio é fé. E por que essa mulher foi tomada de fé? O texto, o conjunto de textos que nós lemos responde: porque ela ouviu falar do poder do Deus de Israel. Ela ouviu falar a respeito daquilo que Deus fez quando o povo estava no Egito. Ela ouviu falar a respeito do que Deus fez quando o povo andava pelo deserto. Ela ouviu falar o que Deus fez quando Deus abriu o Mar Vermelho. Ela ouviu falar a respeito do que Deus fazia através da vida de Moisés. Ela ouviu falar a respeito do que Deus fez na batalha contra os amalequitas. Ela ouviu falar a respeito do que Deus fez a respeito daqueles dois reis, Og e Seom. Exatamente. De tão grande como era. Mais alto do que o outro. Então, irmãos, vocês percebem
que aquela mulher tomou uma decisão no coração dela. Eu nem sei direito quem é esse Deus, mas eu já adoro esse Deus, eu já amo esse Deus, e eu já estou decidida que eu vou servir a esse Deus. Até aquele momento ela servia aos deuses pagãos dos cananeus, mas a partir daquele momento ela estava reconhecendo a grandeza do Deus de Israel. Uma confissão de fé. Ali ela estava deixando claro que os deuses pagãos dos cananeus não tinham mais peso para ela. Ela usou a fé. Diga glória a Deus. Guarde isso aqui no coração. A verdadeira fé salvadora, irmãos, a verdadeira fé, ela envolve toda a nossa personalidade, pois a nossa mente, ela é instruída pela fé. Diga glória a Deus. As nossas emoções são estimuladas pela fé. Diga glória a Deus. E a nossa vontade age em obediência a Deus pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode aplaudir Jesus? No verso 12, você vai ver a Raabe usando essas palavras para aqueles dois homens. Agora, pois, jurai-me, vos peço, jurai-me pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal correto, certo, a respeito desse juramento. Diga glória a Deus. Irmãos, a mulher estava tão tomada de fé, a mulher estava tão tomada de certeza e de convicção de que Deus era na vida daqueles dois homens, de que Deus era na vida de Josué, o líder da época, de que Deus era na vida daquele povo que estava acampado lá diante, que ela não queria mais saber a respeito dos deuses dos cananeus, e ela não estava preocupada com o que o rei de Jericó pensava. Ela só queria ter uma certeza que aqueles dois homens iriam ser fiéis à palavra dele quando Jericó fosse tomada pelos israelitas. Nós precisamos ter, Senhor, essa mesma convicção de fé. A certeza de que, mesmo diante do improvável, mesmo diante do impossível, mesmo diante daquilo que parece que não vai dar certo, vale a pena acreditar na promessa de Deus e dizer: vai dar certo sim, em nome de Jesus. A nossa irmã Elane, ela teve alta, diga glória a Deus. Nossa irmã Elane vinha passando em um vale terrível, 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 assustador o que estava acontecendo na vida da irmã Elane. Mas ela decidiu usar a fé. Nós começamos uma campanha aqui. Ela já tinha alguns meses lutando para se internar, sem conseguir internação, sem conseguir, porque infelizmente o nosso país é assim. É difícil, tem coisa que é difícil demais. Tem coisa que deveria ser simples, fácil, mas os nossos governantes, o nosso sistema termina complicando tudo. E ela não conseguia vaga, e não conseguia permissão, e não conseguia autorização, e não conseguia regulação, e ia para o hospital, e tomava a injeção, e voltavam para casa, e nenhum médico queria assumir a responsabilidade. Aí ela decidiu
buscar a ajuda do médico dos médicos. E aí nós começamos uma campanha aqui na igreja, 7 sexta-feira. Quanto é sexta-feira? 7. E nós fizemos a primeira sexta-feira. E quando foi na segunda-feira, a porta se abriu, ela se internou. Diga glória a Deus. E os médicos disseram para ela que a previsão era ela ficar lá 30 dias. Mas ela já teve alta. Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É importante dizer que a campanha não foi quebrada, não. Quando foi na outra sexta-feira, ela estava lá no hospital, mas a mãe dela estava aqui e tinha uma peça de roupa dela aqui. Tem alguns incrédulos, né, que graças a Deus aqui não tem, mas tem alguns incrédulos aí por fora, que quer dizer assim, que maluquice desse povo. Vai pegar uma peça de roupa da mulher para orar, a mulher não está nem presente. A peça de roupa era uma simbologia, porque nós sabíamos onde ela estava, e o Deus que nós estávamos clamando também sabia onde ela estava. Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Nós oramos aqui e Ele trabalhou lá. Nós oramos aqui e Ele trabalhou lá. E se alguém quiser chamar a gente de maluco, pode chamar, não tem problema não. Enquanto Jesus estiver curando pessoas, libertando pessoas, pode chamar a gente de maluco, que não tem problema nenhum, né? Nós assumimos que somos malucos por Cristo, somos malucos por fé, somos malucos por vidas transformadas. E se for preciso ser chamado de maluco até Jesus voltar, vamos ser chamados de malucos até Jesus voltar. Até porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Amém? Então nós estamos no caminho certo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quando chegamos no capítulo 2, versículo 13, olha o que o texto diz, capítulo 2, versículo 13. Agora, pois, não, me dá um sinal, final do versículo 12, me dá um sinal correto, me dá um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também salvareis a vida dos meus irmãos e a vida das minhas irmãs. Vão nos dar tudo aquilo que nós temos e me dá a garantia de que livrareis as nossas vidas da morte. Diga glória a Deus. Irmãos, isso aqui é para a gente observar com cuidado. Observem o foco dessa mulher nessa conversa com os dois discípulos. Olha o foco dela. Ela foi detalhista nesse momento aqui. Ela disse: eu preciso de garantia que vocês vão salvar. Ela fala aí, ó, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e tudo que nós temos. No final ela diz: e livre nossas vidas da morte. Bispo, eu não entendi, irmãos. A mulher não pediu nada para ela no início. A preocupação dela não era com a vida dela. A preocupação dela era com a casa dela, era com a família dela. A preocupação dela era com o pai dela, era com a mãe dela, era com os irmãos dela e era com as irmãs. Ela só se inclui no pacote na última frase. Depois que ela pede para eles garantir a salvação da casa dela toda, aí é que no final ela se coloca no meio da situação. Bispo, eu não entendi. Irmãos, muitas coisas dão errada na minha vida e na sua vida, porque nós deixamos de focar em pessoas,
para focar no nosso próprio eu. Jesus, ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Quando Jesus disse amem uns aos outros como eu vos amei, ele estava dizendo: amem mais do que a vocês mesmos, amem mais do que a própria vida de vocês, amem com amor sacrificial. Mas nós amamos primeiro a nós, as nossas coisas, as nossas conquistas. Mas ela não. Ela estava preocupada com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as irmãs e com as propriedades da família. Porque se ela morresse, ela queria ter certeza que a família dela ficaria bem. Diga glória a Deus. E nós não. Nós estamos preocupados se nós vamos estarmos bem. Quando na verdade Jesus disse que o maior amor é o amor daquele que entrega a sua própria vida por amor de alguém. Diga glória a Deus. Você percebe aqui que de prostituta e mal vista, essa mulher virou a heroína da sua família. Diga glória a Deus. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você que está assistindo pelo YouTube, talvez que você que está me ouvindo agora, seja alguém que está destinado a viver esse tipo de história. De alguém que um dia foi um cachaceiro, se tornar o herói da sua casa, da sua família. De alguém que um dia foi um feiticeiro, uma feiticeira, se tornar pela fé o herói da sua casa, da sua família. De alguém que um dia foi um mentiroso, uma mentirosa, se tornar pela fé o herói da sua casa, da sua família. De alguém que era mal visto, mal falado, se tornar alguém respeitado na sua casa e na sua família. Tudo isso pela fé. Diga glória a Deus. Raabe só... Exatamente. Exatamente. Mateus capítulo 1, verso 5. Raabe, só de ouvir falar, ela reconheceu algumas coisas em Deus. Primeira coisa que Raabe reconheceu: a divina providência de Deus sobre o povo de Israel. Ela percebeu que se Deus, de forma divina, provia tudo para Israel, iria prover para ela também. Diga para a minha vida também. O verso 2, o tópico 2, ela reconheceu a presença do poder de Deus durante o período do êxodo. Quem não lembra do período do êxodo? De dia, no sol quente, Deus era uma coluna de fumaça, fazendo sombra e dando a direção. À noite, no frio do deserto, Deus era uma coluna de fogo, aquecendo o seu povo e mantendo os animais da noite distante. Então a mulher reconheceu isso, a presença e o poder de Deus durante o período do êxodo sobre o seu povo. Diga: eu reconheço a presença de Deus na minha vida também. A terceira coisa que ela percebeu: a soberania de Deus sobre todo o universo e sobre todos os reinos. Ela percebeu que o rei do Egito, o rei dos Amalequitas, os outros dois reis, eles não eram páreos para o poder de Deus. Ela entendeu que ele era Deus, que detinha todo o poder no universo, nos céus e na terra. Diga glória a Deus. A partir do verso 14, o texto vai falar a respeito da misericórdia e da lealdade.
daqueles 2 espias para com aquela mulher. O verso 14 diz assim, versículo 14: então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá até o ponto de morrer pela sua vida, da sua família, se você não denunciar este negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Diga glória a Deus. Fidelidade, irmãos. Que palavra bonita, que palavra poderosa, que palavra bela. E como o mundo está carente de pessoas fiéis. Como o mundo padece de pessoas fiéis a Deus. Como o mundo padece de pessoas fiéis uns aos outros. Como nós, com o passar dos anos, nos tornamos pessoas infiéis e desleais. Chega uma época da nossa vida que nós estamos com tantas feridas na alma, que nós somos desleais com pai, com mãe, com marido, com esposa, com filho, com filha, com irmão de igreja, com patrão, com colega de trabalho, com pastor, com colega de equipe, com vizinho. Somos desleais ao extremo, somos infiéis ao extremo, e justificamos isso com as dores que acumulamos ao longo da nossa vida. Bispo, porque o senhor não conhece minha história. Eu já fui ferido assim, eu já fui ferido assado, já fui machucado assim, já fui machucado assado. Eu sei que todo mundo que está aqui já foi ferido um dia. Eu sei que todo mundo que está aqui já foi machucado um dia. Sei disso, porque eu também já conheci o vale da infidelidade. Eu também já conheci o vale da deslealdade. Mas eu entendi, meditando nesta palavra, que para eu entrar nos céus, eu preciso deixar toda essa bagagem aqui embaixo. Eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus, por intermédio desta palavra, cure as minhas feridas. E, se possível, arranque todas as cicatrizes para não ficar lembranças. Porque se eu não permitir que o Espírito Santo de Deus venha me curar nesse nível, eu jamais conseguirei ser leal às pessoas. Eu jamais conseguirei ser fiel. Porque o medo da deslealdade, o medo da infidelidade vai me acompanhar a vida inteira. Um fantasma que precisa cair por terra na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Se quisermos um dia entrar os portões celestiais, se quisermos um dia ouvirmos Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai. Diga glória a Deus. O foco principal desses textos, sem dúvida nenhuma, é o pacto feito entre os 2 espias e Raabe. No verso 15, o texto diz que a casa de Raabe ficava em cima do muro de Jericó. A casa de Raabe, ela ficava em um lugar privilegiado, ficava em cima do muro de Jericó. Quem morava em cima do muro tinha vista privilegiada para os 2 lados. Podia chegar numa janela, olhar e ver a grande cidade de Jericó lá do alto da janela. Poderia chegar na outra janela do outro lado e ver toda a planície fora dos muros de Jericó. Tinha vista privilegiada quem morava ali sobre o muro de Jericó.
Diga glória a Deus. Mas percebam que quando o assunto se tornou a sua fé em Deus, ela saiu de cima do muro. Qual muro, bispo? Do muro da dúvida, e abraçou a fé. Diga glória a Deus. Tudo que nós precisamos nesta noite é sair de cima do muro da incredulidade e abraçar a fé. Porque a fé vai me autorizar e vai te autorizar a viver grandes milagres da parte de Deus. Diga glória a Deus. A fé vai me fazer acreditar que eu vou terminar essa mensagem em 9 horas. E vai me fazer acreditar que se eu não terminar 9 horas, vocês vão ouvir a mensagem toda. O verso 18, o texto diz, o cordão vermelho. Vamos no verso 18 aqui, cadê? Verso 18. Capítulo 2, versículo 18. Se vindo nós à terra, quando nós chegarmos aqui na sua terra, quando voltarmos, os 2 espias falando para Raabe, se você não colocar, se você não amarrar esse cordão vermelho na janela, por onde nos fizesse descer, e se não reconhecer, e se não recolher em casa contigo seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs e toda a tua família, será que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em sua casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele nós pusermos a mão. Irmãos, aquela mulher, ela tomou a decisão de abraçar a fé dos israelitas. Ela tomou a decisão de proteger aqueles 2 homens. E ela tomou a decisão de ajudar eles a fugirem. E eles fugiram pela janela da casa dela, a janela que dava para o lado da planície. E o texto vai dizer que um grande cordão, um grande fio de tecido resistente, vermelho, foi colocado pela janela para que aqueles homens descessem. Alguma coisa poderosa e sobrenatural foi vista pelos homens naquele tecido vermelho. Porque eles disseram, olha, esse tecido, esse cordão, vai ser o sinal de que o nosso pacto continua valendo. Quando nós voltarmos aqui, para nós identificarmos a sua casa, para nós identificarmos a sua fé, para nós identificarmos aonde você está, esse cordão vermelho precisa estar pendurado na janela. Diga glória a Deus. E eles disseram, se esse cordão estiver pendurado na janela, ninguém da sua casa vai morrer. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos, nem suas irmãs. Diga glória a Deus. Se vocês fizerem uma análise desse momento, o cordão vermelho na janela de Raabe lembra o sangue do cordeiro na janela dos hebreus, para salvar os filhos dos hebreus. Você pode aplaudir Jesus? Lembram que foi exatamente assim? Vocês vão pegar o sangue do cordeiro, vai passar nos umbrais das janelas, e quando o anjo da morte vier, na janela que tiver a marca vermelha, o anjo da morte vai passar direto e a sua casa vai estar protegida. Diga glória a Deus. O versículo de número 21 do capítulo 2, Raabe disse para eles: seja feito conforme as vossas palavras, o pacto está feito, o acordo está feito. Diga glória a Deus. Em seguida ela colocou o cordão vermelho na janela para aqueles homens descerem. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela colocou o cordão escarlate na janela.
Diga glória a Deus. Percebe, irmãos, que o versículo 15 fala do cordão vermelho. O versículo 18 fala do cordão vermelho. O versículo 21 fala do cordão vermelho. Mas é importante lembrar que a fé de Raabe estava no Deus de Israel e não no cordão vermelho. O cordão vermelho era apenas um sinal de um pacto, mas a fé dela o tempo todo estava no Deus de Israel. Diga glória a Deus. É preciso a gente entender que a fé no Deus vivo significa salvação. E a fé na aliança com Deus produz certeza de salvação. Olhe para alguém e diga: a fé no Deus vivo significa salvação. Diga: e a fé na aliança com Deus produz certeza da salvação. Quando o assunto é aliança, Deus conhece bem sobre aliança, pois Ele fez várias alianças ao longo dos anos no Antigo Testamento, até chegar à nova aliança no Novo Testamento. Quando o assunto é aliança, Deus conhece bem. Deus fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez com Abraão, fez com Isaac, com Jacó, com Moisés, fez com Davi. Deus conhece bem de aliança. Mas aqui nesse momento Deus, na verdade, estava observando a aliança que estava sendo feita entre pessoas. Lembro da aliança entre Davi e Jonatas. Havia uma aliança entre eles. Essa aliança é chamada de aliança entre homens. Os homens também fazem aliança. Mas para dois homens, duas mulheres, duas pessoas fazerem alianças, é preciso que ambos sejam leais e fiéis. Se não tiver lealdade e se não tiver fidelidade em uma das partes, aquela aliança é uma aliança fragilizada. Diga misericórdia. Mas neste caso aqui, Raabe e aqueles dois homens, a aliança era uma aliança de fé. Diga glória a Deus. 5 minutos e eu encerro. Vou fazer igual ao pregador. Chama o tecladista ali para parecer que vai terminar a mensagem. Capítulo 6, versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. O texto vai falar a respeito da 7ª volta profética. Diga glória a Deus. Nesse momento aqui, Josué e o povo já tinha terminado de rodear a cidade. Estava no 7º dia e na 7ª volta. A Raabe estava lá, aonde? Na casa dela. O pai, a mãe, os irmãos, as irmãs e tudo que eles tinham de utensílios, de propriedade, estavam lá. E o cordão vermelho estava na janela. Se vocês observarem aí, no capítulo 6, versículo 17, Josué dá várias orientações quando chega o momento de guerrear contra Jericó. Mas o verso diz aí, ó: mas poupem somente a Raabe e toda a sua família. Diga glória a Deus e aplauda Jesus. Olhe para alguém e diga: Deus é um Deus de fidelidade. Irmãos, tempos atrás, Deus fez um pacto com Raabe através daqueles dois homens. O tempo passou e agora chegou o momento da guerra, da batalha. Mas o pacto que foi feito não caiu por terra. Josué não estava no pacto, mas aqueles dois homens, quando chegaram lá, eles chamaram Josué, conversaram com Josué
e explicaram toda a situação. Josué guardou informação na cabeça. O tempo todo, Josué estava lembrando. E quando chegou o momento exato que os muros caíram, Josué disse: pode atacar, mas ninguém toque em Raabe e não toque na família dela. Diga glória a Deus. Bispo, eu não entendi, meu irmão, minha irmã, o que foi que eu disse na semana passada. A tipologia vai dizer que Jesus é o nosso Josué no nosso tempo. E se Jesus é o nosso Josué no nosso tempo, Ele está dizendo para os demônios que eles não vão tocar na minha vida, nem na minha família, nem na sua vida e nem na sua família. Aplauda o Senhor Jesus. Vão rodear, mas não vão te tocar. Glória a Deus. Verso 22 até o verso 25 do capítulo 6. O verso 22, Josué diz assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. 23. Então aqueles 2 jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, trouxeram seu pai, meu Deus, trouxeram sua mãe, seus irmãos, suas irmãs e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os seus bens, tiraram sua família e os deixaram num lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Diga glória a Deus. Vale a pena se dedicar por sua família. Deus vai honrar sua dedicação sobre sua família. Diga glória a Deus. Verso 24. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Verso 25. Mas Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences. Nada se perdeu, pois ela escondeu os homens de Deus que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Diga glória a Deus. Aí a parte B do versículo diz assim: e Raabe vive entre os israelitas até os dias de hoje. Diga glória a Deus. Eu não entendi essa parte não, bispo. Segura o glória aí que você vai entender. O verso 25, irmão, diz assim, quer dizer o seguinte: a declaração no final do verso 25 deixa muito claro que na verdade teve uma continuação de sua linhagem, da sua família, e depois ela é incluída na genealogia de Jesus. Segura o glória. Segura o glória quem está acabando. Segura o glória quem está acabando. Quando a gente chega no Novo Testamento, olha o que o texto diz. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Segura o glória que a gente está terminando. No Novo Testamento você vai ver Tiago, o apóstolo Tiago falando sobre Raabe, Mateus e o escritor de Hebreus. Olha o que diz aí, Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, versículo 17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é uma fé morta. Versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus.
Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé. Diga, justificação não é apenas pela fé. Diga, justificação é pela fé, diga, e pelas obras. É aqui que eu quero chegar, verso 25. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os 2 espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A pergunta que fica é: quais são as minhas obras e quais são as suas obras? Todo mundo aqui tem fé, sim ou não? Mas para sua fé ser operante, para sua fé ser verdadeira, o texto diz que tem que ser semelhante à fé de Raabe e à fé de Abraão. Tem que vir acompanhada de obras, porque a fé sem obra é uma fé morta, não justifica e não dá salvação. Diga glória a Deus. Não fique melhor com essa cara de tristeza não, que vocês têm fé, eu sei que vocês também têm obras. Para Tiago, irmãos, uma fé sem nenhum tipo de obra é uma fé inútil, pois é necessário sempre algo mais que simplesmente palavras diante da obra de Deus. Porque uma fé autêntica gera frutos e boas obras. Aqui Tiago deixa claro que uma fé sincera se torna uma fé dinâmica e atuante. Não podemos viver sem obras, pois nossa fé pode virar uma chamada fé intelectual ou uma fé demoníaca, sem obediência a Deus. Importante dizer que Tiago, nesse contexto, não está dando aprovação para a antiga vida de Raabe, mas sim para a sua fé operante e com obra extraordinária, explícita, se tornando uma cooperadora da obra de Deus. Você pode aplaudir Jesus? E só aqui agora eu entendi por que eu não queria pregar sobre Raabe, mas Deus me obrigou a pregar sobre Raabe. O pastor Samuel já até me antecederam. Mateus capítulo 1, verso 1, o texto diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Verso 2: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e Judá os seus irmãos. Verso 3: Judá, cuja descendência veio Calebe, gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Verso 4: Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naassum. Naassum gerou Salmão. Verso 5: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Verso 6: E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Verso 15: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Por causa da fé daquela mulher, por causa da fidelidade daquela mulher, por causa da lealdade daquela mulher, por causa da obediência daquela mulher, por causa do amor dela pela família,
por causa da fé dela despertada pelo Deus de Israel, ela foi perdoada, ela foi salva, a família dela foi salva, e ela ainda passou a fazer parte diretamente da família de Jesus, o Cristo de Deus. O que ela fez muitos anos atrás foi honrado por Deus no momento e na hora certa. Fique de pé em nome de Jesus. Que vocês, que eu, que nós venhamos usar a fé nesse mesmo nível de lealdade, de obediência e de fidelidade a Deus. Da mesma maneira como não havia possibilidades aos olhos de Raabe, muitas vezes não tem possibilidade diante dos seus olhos. Mas lembre desta palavra e permaneça fiel a Deus até o fim. Soberano Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto aconteceu nesta noite. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque em cada quarta-feira, Senhor, o Senhor tem nos ensinado, meu Deus, de que maneira devemos aperfeiçoar, Senhor, a nossa fé. Pai amado, Pai querido, nós pedimos que nesta noite Tu possas, meu Deus, honrar, Senhor, a nossa fé, porque nós acreditamos, meu Deus, de fato, de verdade, Senhor, que o Senhor não perdeu o controle de nada, que o Senhor não perdeu o controle, Senhor, das nossas vidas. Jesus, eu quero lhe pedir nesta hora, toma minha vida em Tuas mãos, toma minha família em Tuas mãos, toma a vida de cada homem que aqui está em Tuas mãos, toma a vida de cada mulher em Tuas mãos, toma cada família que é representada aqui em Tuas mãos. E eu te peço, meu Deus, da mesma maneira como tinha, Senhor, a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das janelas do povo hebreu, e o espírito da morte não pôde destruir aquelas famílias. Da mesma forma havia, Senhor, um cordão vermelho na janela da casa de Raabe, e os inimigos, Senhor, não podiam tocar, meu Deus, na vida dela e nem da família dela. O texto diz que a família dela foi protegida pelo Teu poder, foi guardada pelo Teu poder, e foi colocado todos eles em um lugar seguro enquanto a batalha acontecia. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, toma a vida de cada um de nós em Tuas mãos, porque todos nós temos também, Senhor, a marca da promessa do Deus vivo em nossas vidas, porque a Tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo mal, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e por causa do sangue de Jesus nós fomos perdoados, lavados, libertos e curados para a glória do Teu nome. E assim, meu Deus e meu Pai, eu te peço, nos leva para casa em segurança, nos dá, meu Deus, uma noite de paz em nome de Jesus, e nos abençoa, nos dá, meu Deus, um sono reparador, um sono tranquilo em nome de Jesus, e que tenhamos todos uma quinta-feira de paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém e graças a Deus. Que a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja diz amém. Aplaude o Pai, aplaude o Filho, aplaude o Espírito Santo. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão e dá um abraço na sua irmã, em nome de Jesus.